Olá, meus pequerruchos. Aqui quem fala com vocês é a professora Fernanda. Estou trazendo mais uma videoaula nesse período de quarentena, morrendo de saudades de vocês. E hoje nós vamos aprender um pouquinho mais das propriedades da matéria. A gente já viu que tudo que existe no universo se comporta de duas formas. Ou é matéria ou é energia. E que a matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa verdadeiramente o lugar no espaço. Só que essas matérias, independente do tipo de material, apresentam algumas propriedades, algumas características, que é justamente isso que a gente vai entender um pouquinho hoje. Vamos lá? Aqui, ó. A matéria, ela possui propriedades gerais e propriedades específicas também. As propriedades gerais são aquelas propriedades comuns a todo e qualquer tipo de matéria, independente do material que seja formado, aquele objeto, aquele corpo, aquela massa, ele vai apresentar essas propriedades que a gente denomina propriedades gerais. Já as propriedades específicas servem para identificar uma substância de outra, um tipo de material de outro, porque dependendo do tipo de matéria, pode apresentar ou não essa determinada propriedade. Então, hoje, a princípio, a gente vai dar uma ênfase maior nas propriedades gerais, que são aquelas propriedades que são comuns a todo tipo de matéria. Lá na página 151 da apostila de vocês, vocês vão encontrar quais são essas propriedades gerais da matéria. Primeira deles, massa, inércia, volume ou extensão, compressibilidade, divisibilidade, elasticidade e impenetrabilidade. Massa, que propriedade é essa? É a medida da quantidade de matéria. Quanto de matéria um determinado objeto tem? O instrumento utilizado para medi-la é a balança e a unidade de medida é o quilograma e seus múltiplos ou seus divisíveis, que são gramas, miligramas, toneladas. Então, a quantidade de matéria que existe no meu corpo é a massa. Toda vez que a gente sobe na balança, o que a gente vai medir não é o peso. O peso a gente vai entender mais para frente o que significa isso. Quando a gente sobe na balança, a gente está medindo a nossa massa. Semana passada, por exemplo, eu tive a triste realidade de subir na balança e constatar que eu adquiri, só nesse período da quarentena, 2,5 kg de massa. Ou seja, eu engordei. Quando a gente engorda, a gente acumula gordura. Isso faz parte da massa que forma o nosso corpo. Então, quando a gente engorda, a gente ganha mais massa. Quando a gente emagrece, a gente perde massa. Então, a balança é um instrumento de medida que mede a massa. E tudo quanto é tipo de matéria, tudo quanto é tipo de material, tem massa. A próxima propriedade que a gente vai entender é extensão ou volume, que é o espaço que os corpos, que os objetos ocupam no lugar, no espaço. É a área que aquele determinado objeto vai ocupar. Reparem que aqui nós temos numa balança 1 kg de massa de algodão e 1 kg de chumbo. Quem está ocupando uma maior área? O algodão ou o chumbo? Obviamente que é o algodão. Ele ocupa uma área maior, apesar de tanto o algodão quanto o chumbo possuírem a mesma massa, que é 1 kg. Mas o volume, a extensão do algodão é maior do que o chumbo. A terceira propriedade que eu quero apresentar para vocês é a inércia, que é a tendência que um corpo tem de permanecer parado ou em repouso, a menos que uma força atue sobre ele. O que isso significa? Se um objeto estiver parado e nenhuma força atuar sobre ele, ele vai permanecer parado. Mas, se um objeto estiver em movimento e nenhuma força atuar sobre ele, a tendência desse objeto é permanecer em movimento. Reparem nos exemplos que eu vou mostrar a seguir.
todos esses exemplos, o objeto já está em movimento e quando alguma força atua sobre a parte externa desse objeto, a tendência dos corpos que estão lá dentro é o quê? Permanecer em movimento. Um outro exemplo da inércia é a órbita dos planetas. Todos os planetas giram ao redor do Sol, do nosso sistema solar. Em algum momento, alguma força atuou sobre eles e os colocaram em movimento. Como não há nenhuma força capaz de parar esses planetas, eles permanecem em movimento até hoje. Próxima propriedade é a impenetrabilidade. O que isso significa? É a propriedade que diz que dois corpos não podem, ao mesmo tempo, ocupar o mesmo lugar no espaço. Como assim, professora? Às vezes vocês têm mania de sentar, antes dessa pandemia, vocês tinham mania de sentar 2 alunos numa cadeira só. Isso significa, então, que vocês estão ocupando o mesmo lugar no espaço? Não. Quando a gente ocupa a mesma cadeira, a gente está um ao lado do outro. Isso não significa que estejamos ocupando o mesmo lugar no espaço. Reparem aqui nessa imagem. Tinha um ônibus e um caminhão tentando atravessar a ponte. Eles conseguiram? Não. Por quê? 2 corpos não conseguem ao mesmo tempo ocupar o mesmo lugar no espaço. Enquanto um está ocupando o espaço, o outro não pode ocupar aquele mesmo espaço. Um outro exemplo, nós temos aqui um machado sendo fincado na madeira. Significa que ele está ocupando o mesmo lugar no espaço? Não, reparem aqui nessa parte que depois que o machado sai, ele deixa um espaço. Isso significa que o machado ele empurrou parte da matéria para que ele ocupasse aquele espaço. Quando o copo está cheio e a gente coloca uma pedra de gelo, por exemplo, o que acontece com aquela água? Ele transborda. Por quê? Porque o gelo está ocupando o espaço e está empurrando aquela quantidade de água. E nós temos a clássica gestante aqui. Quando a mulher está grávida, 2 corpos estão ocupando o mesmo lugar no espaço. Não estão. Se vocês repararem, os órgãos internos femininos, no início da gestação, estão ocupando esta região aqui. Ó. Repare. No desenvolver da gestação, conforme o bebê vai crescendo, esses órgãos são empurrados para a parte de trás e para a parte superior e o bebê empurra a parede abdominal para fora. Se os 2 corpos ocupassem o mesmo lugar no espaço, a barriga da gestante não ia crescer. Então, mesmo estando grávida, 2 corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Porque olha aqui a diferença do início e a diferença no final. Olha o espaço que o bebê está ocupando e empurrando a matéria ao redor. A próxima propriedade é a divisibilidade. O que isso significa? Que a matéria ela pode ser dividida em pedaços menores. Aqui, eu tenho uma folha de caderno na minha mão. De caderno não, folha de ofício. E eu estou dividindo esta folha, este pedaço de matéria, em fragmentos, em partes menores, em partes pequenas. Qualquer tipo de material eu consigo dividir com a força da minha mão? Claro que não. Dependendo do tipo de material, há necessidade de uma tensão, de uma força muito maior para fragmentar esse material. Um exemplo aqui, o martelo precisando de uma força maior para fragmentar esse tipo de material. O serrote também é um instrumento que facilita a divisão da madeira. Mas eu só com a minha mãozinha aqui não vou conseguir cortar a madeira, nem esse fragmento de mármore aqui, usando a força que eu tenho. A próxima propriedade é a elasticidade e a compressibilidade. A compressibilidade nada mais é que a redução do volume da matéria mediante a aplicação de uma determinada pressão. E a elasticidade, ao regresso, a tendência que a matéria tem de voltar ao seu volume normal. Meus lindinhos, vou tentar mostrar para vocês um exemplo clássico de compressibilidade e elasticidade. Eu tenho aqui nas minhas mãos uma seringa de 60 ml de volume. Nesse momento, eu aparentemente não tenho nada dentro dela. Mas eu vou
enchê-la de ar. 60 ml de ar atmosférico, que entrou por essa parte aqui. Eu vou agora comprimir. Como que eu vou fazer isso? Eu vou tampar a saída do ar e vou tentar empurrar com a minha mão, usando a maior força que eu tenho. Reparem, ó, toda a força que eu utilizei, eu consegui comprimir até 30 ml. Então, olha só, a matéria que está aqui dentro, o ar é matéria, está sendo comprimido. Mas se eu soltar a minha mão do êmbolo, o que vai acontecer? Devido à elasticidade da matéria, esse gás, esse ar que está aqui dentro, vai voltar ao volume normal. Então, eu tenho a compressibilidade e a elasticidade. Isso acontece com qualquer tipo de material, independente do tipo de matéria que seja. É claro que, para materiais sólidos, a pressão necessária para comprimir um material sólido é muito maior que a que eu utilizei aqui na seringa. E além das propriedades gerais da matéria, nós temos propriedades específicas também que a gente vai aprender em um outro momento. Se precisar relembrar, relembre. Se precisar revisar, revise. E em seguida faça os exercícios, as perguntinhas que eu vou deixar no formulário. Estou morrendo de saudade do nosso convívio, do nosso contato, mas infelizmente a gente está vivendo um período diferenciado e a gente precisa entender que a gente precisa ficar dentro de casa, se cuidando, para que a gente possa se encontrar no futuro. Espero que vocês também estejam bem, se cuidando, com saúde e que nosso retorno seja breve. Fiquem com Deus. Estou morrendo de saudade de vocês.